Para você que também está ligadinho na live, que Deus abençoe você, parente, amigos e vizinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar esta obra maravilhosa para todos que vocês conhecem aí na rede social, nas redes sociais. Participa também dos comentários, fala para nós o seu nome, da onde você está nos assistindo, pega papel, caneta e a Bíblia na mão, vem com a gente, vem na fé, que a gente vai aprender um pouquinho mais com a palavra e com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus, amém? Vamos abrir os nossos corações. Quem está feliz com o Senhor aí, dá um glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender com a palavra. Tenho certeza que já perceberam, só foi 2 louvores, né? Não quer dizer que até as 2 da manhã é capaz da palavra não ter acabado ainda. Quando tem 2 louvores, só que a palavra é extensa, a coisa, né, é longa, vai ser bênção do nosso Deus, amém? Igreja, hoje nós vamos trazer uma palavra e todos nós devemos prestar atenção. Existe um ditado no mundo que ele diz assim, ó: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque a persistência, a insistência acaba fazendo com que as pessoas venham ceder. Quando uma pessoa cede aquilo que ela não queria ceder, que a pessoa perdeu o princípio, ela perdeu o eu, ela já não tem mais força de decisão. Vamos fazer uma pequena parábola simples, né? Hoje, você é um jovem. Você fala, não vou beber, não vou usar droga, não vou fumar, não vou mexer com a criminalidade. Isso é um princípio, isso é uma educação, são bases. Isso é a sua opinião formada. É você defendendo aquilo que você acha que tem que ser defendido. Passa-se o tempo, está lá você bebendo, fumando, usando droga e na criminalidade. Quer dizer que você perde a credibilidade, você perde o valor. Você se torna uma pessoa que não é mais confiável. Por quê? Não era você que defendia as pessoas que não usavam droga, que não bebia, que não fumava, que não roubava? Agora você está bebendo, fumando e roubando, usando drogas. Quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, nós temos que ver que da noite para o dia não se cria uma estrutura para corromper o coração da pessoa. Da noite para o dia não se cria uma estrutura para fazer com que aquela pessoa focada de opinião mude o teu foco e a sua opinião. Isso vem vindo ao longo do tempo, vagarosamente, com doses homeopáticas. E hoje nós vemos que mesmo que haja uma base, uma instrução, um alimento que nos ensina que aquilo que estamos fazendo é errado, a gente não quer dar ouvido e continua fazendo aquilo que a gente acha que é o melhor e que a gente gosta. Vamos falar do cigarro. Me fala um benefício que o cigarro traz. Nenhum. A pessoa que fuma, você vai falar para ela que o cigarro está prejudicando a saúde dela. Mas ela não está nem aí. Ela sabe que o cigarro é ruim, ela sabe que o cigarro não presta, ela sabe que o cigarro pode matar ela. De repente ela está até com algumas doenças que ela sabe que aquilo foi originada pela quantidade de cigarro que ela fumou a vida toda. Mas ela abre mão de tudo isso. Porque foi mudado a cabeça dela e ela hoje é convicta que fumar para ela é bom, fumar relaxa, fumar esparece, fumar na hora do nervoso, se acalma. Então ela foca, mesmo que seja errado. Quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, nós temos que entender que existe algo chamado zona de conforto. E quando o diabo põe as pessoas na zona de conforto, é terrível. Por quê? O diabo te põe na zona de conforto. O diabo ele altera o teu pensamento, o teu caráter, a tua índole, a tua opinião, correspondente a alguns assuntos que você sempre defendeu pela fé. E ele te tira daquela fé, daquela opinião, daquela base, daquele caráter, daquela índole, daquela educação que você teve, daquilo que você defendia com unhas e dentes. Ele tira você dali e ele coloca você numa zona de conforto. E a partir do momento que Satanás te colocou numa zona de conforto, automaticamente você não quer sair mais. Porque você não sabe, né? Ou não acredita, ou se alguém fala, você diz que é louco, que foi Satanás que te pôs naquela zona de conforto. Ele te tirou do alicerce, te tirou do que era correto, te tirou da convicção certa para você seguir um caminho errado. E que mesmo que alguém mostre para você que está errado, você não quer saber. Você segue, você vai adiante, você caminha. Não adianta, você vê um jovem
sendo recrutado pelo crime, você fala para o jovem: olha, esse caminho é errado, esse caminho não vai dar em nada, esse caminho só vai se prejudicar, você vai morrer, você vai ser preso, você vai levar um tiro, você vai morrer, você vai para a cadeia. Ele não quer saber quem tem mais força, você que está tentando falar para o jovem que automaticamente é aquilo ruim, ou o traficante, o criminoso que está ali recrutando aquele jovem. Quem vai ter mais força? O criminoso, porque o criminoso vai trazer para ele uma falsa zona de conforto. Vão virar bandido, ladrão, as meninas gostam, vai chover mulher, nós vamos dominar o morro, aqui quem manda é nós, você vai ganhar grana, você vai curtir, você vai zoar. Engraçado, né? No mundo inteiro gera-se bilhões de dólares todos os anos de tráfico. E todo ladrão que eu vejo no Rio de Janeiro, na reportagem, está tudo de chinelo, sem camisa, pelado, fedendo sovaco podre e correndo, pobre, miserável. Cadê o dinheiro? Veja como é enganoso. Você tem o maior traficante, o cara movimenta bilhões. Aonde o cara mora? Num barraco, lá na Rocinha. Ele não mora numa mansão, porque ele não pode, ele não consegue, não tem como. Então quando o Satanás, ele nos tira da nossa convicção e nos dá uma zona de conforto e a gente cai nela, acabou com a gente. E hoje nós temos que estar muito atento. Por quê? Nós vamos trazer uma palavra hoje sobre algo no mundo espiritual que é assustador. E que isso está migrando fortemente para as igrejas evangélicas. Nós vamos falar de um projeto que se diz de Deus, né, que dura mais de 2000 anos, e diz ser de Cristo. Mas biblicamente, pelas práticas não são. Não tenho nada contra a ninguém. Eu prego a palavra, eu prego o evangelho. Eu prego a verdade. Só que isso está migrando para o nosso meio. Está perdendo-se o temor e aceitando a zona de conforto que Satanás dá. Porque a zona de conforto é aquilo que muitas vezes massageia o ego, alegra o corpo, alegra a carne e não há cobrança. Não tem que ter mudança, não tem que haver transformação, não tem que ter alteração em nossas vidas ou no curso da nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho para você entender um ponto: idolatria. Idolatria é um dos pecados abomináveis diante de Deus desde o princípio, desde os primórdios. Desde quando começou Deus num tratado de criar o homem e a mulher. Só que hoje nós temos a igreja católica, que ela diz que é de Cristo, que serve a Cristo, que o povo vai para o céu, que o Papa é o líder mor. Por que está migrando? Se você prestar atenção na internet, nós tivemos aí um líder de uma denominação forte aí no Brasil, grande, gigantesca, que chamou o Papa, o pontífice, de santidade. Então quer dizer que nós estamos perdendo os princípios, a coisa está se misturando. O ecumenismo já sinalizou que hoje não importa se é do diabo ou de Deus, nós vamos juntar tudo, que o importante é ganhar a vida. Não, cai por terra, Satanás. Vamos juntar tudo, que o importante é encher a igreja. Aí pode-se dizer a verdade: ganhar a vida para Jesus não se ganha com idolatria, não se ganha com pecado, nem com iniquidade, não se ganha com hipocrisia. Ganhar vidas para Jesus se ganha pregando o verdadeiro evangelho. O evangelho que não transforma, não salva. Não adianta você ir numa igreja, querer chegar de um jeito, viver do mesmo jeito e morrer do mesmo jeito. Você não vai entrar no céu. O máximo que você pode entrar é no céu que os homens e as mulheres te oferecem. E esse céu, nem ele sabe se existe, porque é no inferno. E nós temos que ver se o inferno tem céu. E se tiver, deve ser um inferno vermelho, um céu vermelho, de labaredas de fogo, cheio de fogo e enxofre. Nós não podemos deixar com que isso migre para nossas casas, para nossas famílias, como está nos dias de hoje. A idolatria, ela é uma adoração a demônio, ela é uma adoração a Satanás, ela é uma adoração a um ser espiritual que guerreou contra Deus. Ele tentou tomar o trono de Deus, ele rebelou até essa parte dos anjos, ele foi expulso, ele fez Adão e Eva cair, ele fez a raça humana pecar de tal maneira contra Deus que Deus tirou e falou: vou destruir todo mundo, só sobrou Noé e sua família. Este é Satanás, o diabo, que corrompeu o coração do povo de Israel, das 12 tribos de Judá, o povo que se dizia de Deus, para mandar soltar Barrabás e prender Jesus. Você pensa que o cara é brincadeira? Não é. Esse é o Satanás, esse é o diabo de que nós estamos falando. Se você não conhece ele, nem de ouvir falar, se aprofunde na palavra e não subestime ao inimigo. Esse Satanás é o que atribulou Adão e Eva,
É o Satanás que atribulou a raça humana a ponto de Deus falou: vou acabar com todo mundo, só sobrou Noé. É o Satanás que se levantou contra a geração de Abraão. É o Satanás que fez Sansão cair. É o Satanás que fez Davi cair. É o Satanás que fez Saul cair. É o Satanás que fez Nabucodonosor cair. É o Satanás que se opõe contra o rei, fazendo que o povo de Israel sofresse. É o Satanás que fez o povo ficar 40 anos no deserto no pecado. É o Satanás que pôs Jesus naquela cruz através da boca daqueles que se diziam ser homens e mulheres de Deus. Você pensa que o cara é fraco? É o Satanás que levou Jesus, o Filho de Deus, ao deserto e tentou derrubar ele. Você pensa que o cara é fraco? É o Satanás que por 2000 anos ele levou gerações de bilhões de pessoas para o inferno, numa idolatria de imagens, dizendo que estão adorando a Deus. Toda idolatria, toda adoração, toda imagem, não importa o que você faça com ela, toda o que tem por trás, Satanás e os seus demônios. Então, se nós temos uma base bíblica, ou melhor, nós temos mais de 320 passagens bíblicas no Velho e no Novo Testamento dizendo que Deus abomina a idolatria. Não é uma, não. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Hoje, a igreja maior no mundo é a igreja católica. A igreja evangélica não chega nem aos pés da igreja católica. Nem aos pés. Como se corrompe uma quantidade tão grande de pessoas? Será que ninguém enxergou, ninguém viu? Quem enxerga e vê, não fica no meio. Quem continua no meio é porque é cego, pobre e nu. Porque quem enxerga a verdade não continua mais no erro. Agora, porém, ainda tem aqueles que enxergam a verdade. Até que por esse ângulo que o senhor está trazendo, tem um pouco de razão, mas vou continuar aqui mesmo. Falta de temor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto. Ou, não sei se existe, um pocão desse assunto. Vamos primeiramente entender por que a igreja católica ela se apoia na idolatria. Primeiramente ela vai ter que ter bases bíblicas. Não temos base bíblica. Então nós vamos pegar alguma e corromper a interpretação, perverter a interpretação. Porque se nós criarmos alguma base bíblica da idolatria sem estar dentro da Bíblia, vão atacar. Nós não vamos ter força, porque a Bíblia tem força. Então pegamos alguma coisa dentro da Bíblia e pervertemos e corrompemos. Vou trazer uma das bases. Se você pesquisar, você vai entender que os padres vão responder isso. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Quando Deus estava mandando construir o propiciatório, ele constrói uma arca e manda colocar 2 querubins em cima da arca. Mas os querubins não era para ser adorado. Os querubins não era para ser idolatrados. Os querubins não era para ter adoração dele. O querubim significava que Deus fazia parte e comandava aquela arca. Os querubins eram um símbolo que como se os anjos de Deus protegessem e aguardassem. Tanto é que aqueles que tocassem nela impuramente caíam fulminados. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Agora Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do tesouro, a arca do testamento, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então veja que quando Deus ele começa a construir o propiciatório, ele começa a construir um lugar para ele ter a comunicação, conversar com o povo falar com ele manda construir uma arca, e em cima da arca, dentro do propiciatório, ele manda construir como se fosse 2 querubins, que simbolicamente estão com as asas assim, um de frente para o outro, um para cá e outro para cá. Então a igreja católica, ela pega esta parte e fala, como é que Deus fala sobre não tem imagem, não tem idolatria, né? Nós não estamos adorando, idolatrando, porque tem os querubins em cima da arca, sendo que os querubins também é uma imagem, à semelhança dos anjos. Isso é uma perversão do evangelho como nós vivemos hoje no meio da igreja evangélica.
perverte e corrompe. E a Bíblia alerta em Gálatas 1,6: admirai se estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na cruz, na graça de Cristo, para outro evangelho, qual não é outro, é o mesmo, mas que os homens e as mulheres perturbam e pervertem. Então eles pegam e falam: olha, a Bíblia está dizendo que Deus mandou fazer a arca, Deus mandou colocar os querubins é a imagem de anjo, então quer dizer que nós podemos ter a imagem de anjos, podemos ter a imagem de santo, a imagem de Jesus, podemos ter a imagem. Nós não estamos idolatrando e adorando, não. Tem até o dia da coisa, tem procissão, processinho, tem sofrimento, tem dor, tem andar, caminhar, ajoelhar, se pregar, sofrer, sangrar. Se isso não é idolatrar e adorar, o que é então? Está dando para entender, igreja? Pode pesquisar. Essa é uma das bases que eles pervertem biblicamente para dizer que é idolatria. Mas engraçado, como eu posso ter uma base da Bíblia, a qual Deus tinha um objetivo dos anjos simbolizar o poder de Deus na arca e a proteção divina, como um algo a ser adorado e idolatrado? Porque a própria palavra diz em livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante, quando Deus traz os 10 mandamentos. Livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então quer dizer que Deus contradiz? Primeiro, capítulo 20 de Êxodo é antes do 25. Então Deus falou primeiro aqui, para depois mandar construir o propiciatório lá. Primeiro vem as leis, depois vem a organização. Então Deus primeiro, ele fala uma coisa aqui e depois ele muda? Não, quem muda é o homem. Deus é o mesmo. Então olha o que ele diz, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da sua servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança alguma do que há em cima nos céus. Olha os anjos aqui. Nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Mas pastor Guegoruti, o povo não precisa saber disso. Quem vai falar isso para o povo? Na igreja católica? Ninguém. Porque se falar, desmascara. É a mesma coisa no meio evangélico hoje. Meu irmão, mas peraí, vocês estão, desculpa a palavra, vocês estão muito descarados, meu irmão. A peroba na cara de vocês, a cara de pau está demais, perdoa a expressão. Vocês estão tudo bem, uma coisinha, mas vocês estão descarados. Não, mas quem vai falar isso para o povo? Ninguém vai falar, o povo não vai nem saber. Está aqui, Deus zeloso, não divide a honra com outro, não divide a glória com outro. Não se envolve, ele age direto, ele é no foco. Principalmente hoje na igreja, nós temos acesso direto a Deus, ao Espírito, aos anjos, a Jesus. Então ele fala: eu sou um Deus zeloso. Avisa o povo de Israel, diante dos 10 mandamentos, as regras começam já indo direto. Vocês não terão outro Deus. Não adianta querer outro Deus. Não adianta inventar, não adianta querer criar, não adianta pôr nome, não adianta fazer nada. E tem mais. Não adianta vocês querer fazer imagem, nem de barro, nem de madeira, nem de ferro, nem de chumbo, nem de ouro, nem de mármore, nem de louça, nem de cerâmica. E se você for por diante, tem um monte de material de imagem. Não farás nem a semelhança do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem a semelhança do homem. Se eu for trazer para você todas as pregações, nós vamos ficar uma semana. A Bíblia nos traz a convicção, mas a falta de temor faz com que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura a ponto de você ceder. Aí quando você traz, por quê? Quando nós pegamos, a igreja católica, ela pega uma das bases, ou melhor, quase todas as bases das imagens dela, baseado na lei. Só que nós estamos falando que nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da congregação de Moisés, nós não estamos debaixo daquilo que Deus tinha um propósito lá atrás. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja católica, ela não é feita e fundada no tempo da lei, ela foi fundada depois de Cristo, que eles dizem que o fundador dela foi Pedro. Mas toda a retórica, roupagem,
todo o segmento, todos os dogmas da Igreja Católica é baseado no Velho Testamento. Dá uma olhada na roupa dos bispos, arcebispos, a retórica, toda a estrutura, todos os dogmas, todas as regras. Lê o Velho Testamento e você fala, caramba, estou vendo o povo de Israel aí, ó. Só que a Igreja Católica, ela não nasceu no meio das 12 tribos de Judá, ela não nasceu no meio do povo de Israel, ela não nasceu no meio do povo que estava debaixo da lei, da linhagem de Moisés, de Davi, ela nasceu diante da Igreja de Cristo, porque a Igreja Católica, ela é categórica que ela foi fundada por Pedro. E Pedro era um discípulo de Jesus, não de Moisés. Mas espera aí. E na Igreja de Cristo, condena a idolatria? Porque podia-se dizer, pegamos as imagens da lei, né, baseadas nas retóricas da lei, trouxemos para a graça, porque na graça não tem nenhuma idolatria condenada na igreja. Primeiramente, eles falam que não são idólatras, é igual o crente. O crente fala que não é mundano, ele é santo, só na mente deles. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Está aí? Nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus! Ô, glória! Como é que Jesus... Ele pode aprovar uma igreja idólatra, uma igreja com imagem, uma igreja com adoração a ídolos, idolatria, se ele está dizendo que quem é idólatra não herdará o reino de Deus, e a igreja somos nós. Então todo aquele povo que poderia ser a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é o salão, não é a catedral, não é o Vaticano, a igreja de Cristo somos nós, as pessoas. E ele está dizendo que todo mundo que é idólatra não tem como fazer parte da igreja de Cristo, porque pela idolatria vamos para o inferno. Então nós temos uma igreja que dizemos ser de Cristo, mas pela idolatria nem salvação nós temos. Olha o que ele diz, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, você que está aí na live também, se você é católico, não fica chateado não. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito do qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas pratica. Bateu de novo na idolatria. Olha o que a palavra diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, no inferno, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Lê texto e contexto, ele está falando fora do reino, fora do céu. Então nós temos que refletir. A igreja evangélica, ela está caindo no mesmo sistema diabólico, no mesmo sistema demoníaco. Satanás está pegando a fraqueza do povo, a falta de temor do povo, aproveitando essa liderança frágil, corrompida, pervertida, que se prostitui, preocupado em ter fama, ter poder, igreja cheia, aviões para andar para cima e para baixo de 60, 80 milhões, e não estão preocupados com a salvação do povo. Mas espera aí, pastor, como é que o povo vai seguir um líder que mentem para eles? Responde para mim, como é que há 2000 anos, bilhões de pessoas seguiram os líderes que mandaram praticar a idolatria, e isso é errado? A resposta está aqui. Pastor, mas como é que um evangélico, um crente, que tem um Espírito de Deus, vai seguir um pastor falso, um apóstolo falso, um bispo falso? O Espírito ia avisar ele. Da mesma maneira que há 2000 anos, bilhões de pessoas passaram pela igreja católica, e eles dizem que tem um Espírito, batismo em Espírito, eles falam em línguas,
Pesquisa um pouquinho, pesquisa a canção nova, aí você vai ver. A igreja católica moderna, jovem, pesquisam. Do mesmo jeito que o diabo cegou, há 2000 anos, se dividir, quantos anos é uma geração? 30 anos, eu acho, né? Que fala de geração para geração, é 10, 12 anos, né? 20 anos. De uma geração para outra, que eles falam que faz o caráter, vamos supor 30 anos, 25 anos, quantas milhares de geração, há 2000 anos passaram, e elas continuam sendo idólatras, de geração em geração. Da mesma maneira que cegaram esse povo na idolatria, é o mesmo Satanás, no mesmo diabo, com a mesma eficácia de cegar o povo crente dos dias de hoje. Como ele diz, enganarão até os eleitos, os escolhidos de Deus. É o mesmo demônio, é o mesmo diabo. Ele só precisava ter homens e mulheres que se vendessem, que se corrompessem, homens e mulheres que se pervertessem para poder ser usados por ele. Nas últimas 5 décadas para cá, como erva daninha, como praga saindo, que nem capim que nasce quando chove, Satanás achou de baciada esses líderes que se proporam a enganar os eleitos de Deus. A idolatria é algo entranhado no povo católico. Mas eles foram ensinados a entender que aquilo que eles fazem não é idolatria. E se você perguntar para eles o que é idolatria, a resposta é o que eles fazem, baseado em outros deuses, em outras imagens, mostrando a própria idolatria. O hipócrita, quando ele está cego, ele não sabe nem o que fala. Não é idolatria? Não, católico. O que é idolatria? Não, idolatria é quando você cria um Deus para você, você tem a imagem dele, você se prostra sobre ele, você adora ele, você faz sacrifício para ele. Ah, isso é idolatria? É. E vocês fazem o quê? Não, mas a nossa é diferente. Será que tem diferença? A Bíblia foi categórica, não farás. Não entrará no reino dos céus. Idolatria é idolatria. Tudo que é vinculado a imagens e a deuses, a santos, é idolatria. E é diabo, é demônio. Quando Moisés subiu ao monte para trazer as leis, ou melhor, os primeiros 10 mandamentos, lá embaixo o povo, hebreu ainda, que depois ia virar o povo de Israel, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. E eles disseram que esse é o Deus que nos tirou do deserto. Fizeram um bezerro e colocaram o nome, e colocaram a responsabilidade, ou melhor, o crédito, o mérito àquele bezerro, como se fosse ele que tivesse tirado o povo do deserto. E o bezerro foi adorado. E quem estava por trás do bezerro? Deus? Não. Por que se fosse Deus, ele ia falar para Moisés que ia destruir e aniquilar todo mundo? Só não aniquilou porque Moisés interviu. É a mesma coisa nos dias de hoje. Hoje nós temos pastoras, hoje casa separa casa de novo, hoje faz sexo sem estar casado, hoje tem forró, tem baile, tem funk, hoje a gente tem tudo. Tem, só não tem Jesus dentro da igreja. Pastor, mas como chegaram a esse ponto? Água mole, em pedra dura, tanto bateu que furou. E estamos caminhando em passos largos para cada dia mais piorar. Até vai ficar bom agora, porque quando caminha para o passo largo, escancara demais, sabe? É igual ladrão, né? Ele entra na empresa, aí ele vê que tem brecha para roubar. Aí ele fala, poxa vida, ó, celular, câmeras, tal. Aí ele rouba uma, daqui 6 meses ele rouba outra, daqui 1 ano ele rouba outra. Aí ele vê que é fácil, daqui 1 mês ele rouba mais uma, daqui 1 mês uma, 2 por mês, 3 por mês. Aí ele quer desviar um caminhão de celular. Aí os caras vai. É quando ele se sente seguro que ele dá brecha. Então esses falsos profetas, eles se sentem tão seguros, não tenho nem palavra. Eu vou dizer, a ingenuidade do povo, para não dizer a palavra certa, é aí que eles vão enfiar o pé pelas mãos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Porque assim como esse povo é corrompido, novas gerações serão corrompidas.
e virarão idólatras. Não só os que já são nascidos, os que são jovens, mas aqueles que ainda vão nascer em berços idólatras. Vão aprender a idolatria, viver a idolatria, vão ler a Bíblia. Se não temer a Deus e querer ficar na zona de conforto, continuarão idólatras. Outros até vão ler a Bíblia, ver que aquilo não é de Deus, tem um temor, eles vão se afastar. Mas o número que se afasta deve ser 1000 para 1. 1000 fica e 1 se afasta. A idolatria ela é muito fácil ser desmascarada. Por quê? Vamos lá. Quando se fala de Maria, o povo fala que ela intercede, que ela tem poder sobre Cristo, que ela comanda Cristo. Mas Maria foi uma mulher privilegiada sim, mas ela gerou Jesus somente no ventre dela, ela não tem poder sobre Cristo. Ah, mas nós temos uma passagem bíblica que Jesus manda, Maria manda em Jesus. Olha aí. João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disserem. Então você vê que Maria, ela viu que não tinha vinho, ela chegou para Jesus e falou: olha, o casamento está bom, a festa está boa, só que não tem vinho. Dá um jeito aí, faz um vinho aí, faz um milagre, faz alguma coisa. É como se ele tivesse autoridade para mandar Jesus fazer. E Jesus fala: mulher, pode puxar o teu freio, que tenho eu contigo? Quem é você? Mas essa parte não se prega, pula-se. E depois ele transforma a água em vinho, que é uma boa pegada de perversão para os que querem tomar uma cachaça na igreja também, que usa para enganar o povo, e assim mesmo. E automaticamente elas dizem que Jesus tem autoridade. Ou melhor, Maria tem autoridade. Não, nós não falamos isso. Existe uma série que chama Ato da Compadecida. Assiste. Você vai ver Maria toda hora lá, intercedendo para Jesus mudar, e até Deus mudar a tese, a retórica, a visão, o projeto, a ideia, a sentença. E hoje, do jeito que é lacrador, meu irmão, se for ter Maria, ela vai ser uma negra. Do jeito que o povo está lacrando, vai ser japonesa, chinesa, não vai ser mais branquinha, de olho azul. O filme retrata a realidade. Só que Maria não tem autoridade. Maria está no paraíso no dia que nós fomos para lá do mesmo jeito. E Maria não foi salva porque ela somente gerou Jesus. Ela foi salva porque ela seguiu a Cristo, ela seguiu a Deus. Ela entendeu que ela foi uma privilegiada de gerar o Filho de Deus. Assim também como a própria mãe de João Batista, Isabel. Ela só foi uma privilegiada de gerar João Batista, que estaria anunciando a vinda de Cristo. Assim se dizendo, a voz do que clama no deserto. Então nós temos hoje bases pervertidas e corrompidas. Então nós temos que abrir os olhos. Olha onde tem pastora na Bíblia. Não, sabe o que é? É que Áquila e a sua Priscila, a sua esposa Priscila, Deus falou para ela aí, olha, porque Raquel, olha, não, é tudo perversão e corrompimento da palavra, fazendo com que o povo cego se acomode no erro e no pecado, faltando temor. E do mesmo jeito que as pessoas idólatras vão para o céu, o crente hipócrita também vai. E o que eles dizem? Não, mas nós não temos nada de idolatria, nós não amamos Maria. Maria, ela só tem um objetivo: interceder por nós junto a Deus. É assim, a palavra diz, olha, se você entrar, ó, caiu do céu, tá? É uma parábola. Se você entrar, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, amém? Para a igreja católica, Deus é submisso a Maria, que se fosse esposa dele, porque ela manda em Deus. Ai, se converter e bate palma para Jesus. Fala, Deus! Nós não temos essa mania de falar, vive o que prega? Então Deus, vive o que prega. O que Maria está mandando no Senhor aí? Deus fala, meu servo, vai.
Aí de repente Deus falou: meu senhor, não vai mais não. Falou: o que aconteceu? Não, é que Maria fica me atormentando aqui, tem que ceder, sabe como é que é as mulheres? Se não ceder, já viu. Falei: o senhor manda a mulher ser submissa a mim, o senhor está aí, cara, mandando Maria, mandando, se converter. É irônico a coisa. O ato da compadecida mostra isso. Como Jesus vai poder ouvir a intercessão de Maria se Maria não tem esse poder? E nunca foi dada a ela, nem viva e nem depois de morta. Quem deu foi homens corrompidos e pervertidos, que usam a imagem de uma mulher que não é santa no sentido imagem ou no sentido mulher de Deus, a ponto de mandar em Deus e em Jesus. E se entrar na moda, Maria logo logo vai virar feminista também, aí lascou. Maria entendeu que ela foi uma mulher privilegiada. E no reino de Deus ela vai ser normal como nós. Assim como Pedro, como Paulo. Assim como Jeremias, Isaías, Daniel. Homens privilegiados, Eliseu. Homens privilegiados, mulheres privilegiadas. É para nós abrirmos os olhos. Porque Deus não está falando da idolatria. A idolatria é um exemplo de como é fácil corromper a mente das pessoas, de como é fácil tirar a sua fé, a sua cabeça, a sua opinião e mudar rapidinho. Principalmente quando eu te ofereço uma mudança que é mais fácil, é melhor para você, vai te trazer numa zona de conforto diabólica. O povo abraça. Por quê? Pastor, mas se Maria não intercede por nós, qual é a base bíblica? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só intercessor e mediador entre Deus e os homens. Quem é? Bate palmas para Jesus. Fala, Deus! Oh, glórias! Isso é Deus. Veja, como é que nós vamos falar para Maria interceder por nós junto a Deus? Como é que nós vamos falar para Maria interceder por nós junto a Cristo? Sendo que a palavra diz que o único que intercede por nós junto a Deus, quem é? Jesus. Jesus. Não, mas Maria leva até Jesus e Jesus intercede ao Pai. Não, não. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. A palavra é clara. Também o Espírito semelhante nos assiste à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o quê? Intercede pela igreja, pelo santo. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Não tem. Não tem argumento. Não tem a palavra contra fato no argumento? Está aqui. Pervertem a palavra. O povo não tem acesso à verdade. O povo acredita. Por que acredita? Porque gosta, porque quer. É bom acreditar. Você imagina, eu posso beber, posso fumar, posso fazer o que for. Domingo eu vou na missa, 6 da manhã, 7h30 eu saio e já vou para o domingão, encher a cara, zoar. Brigar, outro domingo eu vou lá, tomo um banho, lavo a égua e está tudo certo. Pego uma hoste lá e... É isso aí, meu irmão. É isso aí. Façam isso, mas não ofereçam a Deus, Jesus e o reino dele, porque não está vinculado a essas coisas. Deu para vocês entenderem? E aonde está agora afetando a gente? Aqui, ó. Por que afetando? Porque as pessoas, elas se têm por inocente. Eu não entendo. Como é que pode um homem e uma mulher dizendo ser servo e serva de Deus, sabendo que está numa guerra espiritual, que é foice, uma guerra de metralhadora, de bazuca, de bomba atômica, porque Satanás não está para brincadeira, ele já mostrou isso na Bíblia, na palavra. Ele é o inimigo de Deus, vai ter a grande batalha, vai ter o Armagedon. Você entendeu o que é Armagedon? É Satanás encarando Jesus, tipo... chacudindo lá, dando uns pulos, né? Pegando o bermudão dele lá do UFC, tipo, pode vir Jesus, vem. Modo de dizer, leia a Bíblia. Ele vai lá para encarar. Ele já encarou. Ele já olhou Jesus no olho e tentou derrubar Jesus.
Agora nós vamos ver o quanto nós estamos caindo precipício abaixo com as igrejas neopentecoste da prosperidade, as igrejas do vale tudo, pode tudo, e agora a nova moda que de vez arrancou a força. Sabe quando o cara se enforca e arranca logo a cabeça fora? A igreja inclusiva. Agora acabou de vez. Não tem aquele ditado, tiro de misericórdia, estava morrendo, foi lá e puf, matou de vez. E se nós não abrirmos os nossos olhos, não vai sobrar a igreja para nós. Porque eu estou pregando a palavra, mas se nós não formos homens e mulheres alicerçados, para que nós possamos viver essa fé, acreditar neste evangelho, e passar esse legado, não só para nós, para os nossos filhos e netos. Amanhã eu vou morrer, nós vamos morrer, e a igreja morre junto com a gente. Nós não podemos deixar a geração futura que Deus pôs nas nossas mãos, e são as crianças que já estão conosco, e as que vão nascer, se corromperem, se perverterem com o mundo, e nós não podemos deixar elas se corromperem e perverterem com homens e mulheres que se dizem de Deus e são falsos, corrompidos e pervertidos, igual ao mundo. Você acha que eu vou viver para sempre? Você acha que vocês vão viver para sempre? Você acha que o evangelho de Cristo vai morrer em nós? Não! Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens têm que ser pregado a palavra. Eles têm que ser criados no berço evangélico. Nós, como pai e mãe, tem que ser exemplos para ele em casas, para que eles possam olhar para nós. Não é aquele pai que chega na igreja, paz meu irmão, paz minha irmã, e quando chega em casa xinga a mulher, bate no filho, briga, discute, bebe, enche a cara. Não, o cristão verdadeiro, o pai verdadeiro, a mãe verdadeira, ela é cristã na igreja, mas é mais cristã ainda em casa, sendo exemplo e espelho para os nossos filhos. Nós somos uma geração eleita. Não fique preocupado com o seu carro, com a sua casa, ou o que haver de comer, ou de vestir, ou de beber no hoje e no amanhã, porque o que Deus tem para nós é um legado, é uma obra. Nós somos privilegiados, Deus tem coisas grandes para nós cumprirmos nessa terra, para que nós possamos ser o divisor de água e mudar a história da raça humana. Aleluia, eu creio, você que está na live, creia também, declara sobre o teu lar em nome de Jesus. Nós temos que crer. Nós não podemos nos corromper, nos perverter. Nós não podemos deixar nos persuadirmos. Nós não podemos mudar a regra da igreja de Cristo para ganhar ou tentar ganhar aqueles que não querem ser ganhos. Nós temos que manter a igreja de Cristo na regra que Ele quer. E a igreja vai ganhar aqueles que Jesus escolheu para ser ganhos. Sabe o que vão dizer para nós, como já disseram para mim? Pastor, o senhor fala, mas nas últimas 5 décadas, como o senhor fala, a igreja só cresceu. Não, o salão encheu. O salão encheu. O movimento inflou. Mas o reino dos céus, se bobear, está vazio. Não há mudança, não há transformação, não há vida eterna, não há salvação. Pastor, mas nós somos poucos. Jesus era 1, depois dele ficou 11, não foi nem 12, ficou 11. Depois levantaram Matias, 12º, né, que era o 13º na linhagem, que Judas era o 12º, depois veio Paulo, 14º, e assim, aquela meia dúzia. 2000 anos depois nós estamos aqui. Praticamente quase o mundo inteiro conhece Jesus na íntegra. Alguns pequenos países que ainda não têm acesso a Jesus. Ou alguns até têm, mas é muito superficial. A Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, virá o fim. Se nós temos 200 e poucos países, né? A cada dia aparece um paizinho novo aí, pequenininho. E aí tem uma meia dúzia que não tem acesso a Cristo. O resto tudo já tem. O que entristece o coração é saber que eles tiveram acesso a Cristo de maneira corrompida e pervertida. Onde é o perigo nosso agora? Quer terminar ou quer continuar? Ixi, a igreja já morreu.
Tá pesado ou tá bom, igreja? Pesado vai estar eu daqui 2 horas. Adivinha o que eu vou comer? Aí eu vou ficar pesado. A Priscila, vai dormir agora, meu amor? Eu falo, meu amor, do jeito que eu comi macarrão, se eu dormir agora, eu vou sonhar com um tomate voador. Tomate vai me... vou te matar. Você me comeu no molho hoje. A vaca vai vir e falar, eu vou te matar porque você me moeu no teu molho. Aonde é o perigo? Aqui, ó. Está na Bíblia o perigo. E nós não estamos vendo que devagarzinho o perigo está fazendo parte da igreja, da vida e da nossa casa. Esse é o problema. Os idólatras, é idolatria. Os gurus, continuem gurando. Os pai de santo, mãe de santos, que continuam pai de santo, mãe de santo. A palavra aqui é para alertar os nossos olhos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Em diante. Portanto, os meus amados, o que ele diz? Fugir da idolatria. É para fugir do trem, não é para se envolver, não é para dormir junto. Dormindo com o inimigo, não, foge. Falo como criterioso, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participaram de um único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo tem alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos a torneis associado a Deus e aos demônios. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Aqui está o perigo. Ele fala, povo de Israel, presta atenção. O que vocês estão sacrificando, as festas que vocês estão fazendo, as adorações que vocês estão fazendo, o culto que vocês estão fazendo, as procissões que vocês estão fazendo, a maneira que vocês estão agindo, vocês não estão fazendo para Deus, não estão adorando a Deus, vocês não estão sacrificando a Deus, não estão dando culto racional a Deus. Este povo é cego espiritualmente e estão adorando, sacrificando, cultuando a demônios. A demônios. E Paulo fala, não quero que vocês se associem aos demônios. E hoje nós vemos que é normal ter festa junina na igreja. Hoje é normal nós praticarmos festas pagãs na igreja. O paganismo faz com que gere-se a idolatria faz com que gerem festas, adorações, cultuar, adorar, sacrificar, fazer esforços, fazer sacrifícios, pensando que é Deus. Mas Paulo nos alerta, ei, esse povo não está fazendo para Deus, está fazendo para demônios. Uma festa de Halloween para demônios. Agora, você pega com ênfase, gente, como é que nós vamos comemorar a festa junina? Não, nós não estamos comemorando a festa junina, nós estamos comemorando a festa julina. Tem duas agora, tem a de julho e a de junho. A de junho é dos católicos, a de julho é dos evangélicos. Se converter, raça de víboras. Deu para entender? Está chegando o final de ano. Adivinha o que o evangélico vai fazer? Árvore de Natal, Papai Noel, comemorar Natal. Procura a linhagem. Paganismo. Criado para adorar o nascimento de um filho de uma deusa, envolvido pela igreja católica e o vermelho da Coca-Cola. Vocês têm internet, lê.
Não, pastor, mas é o nascimento de Jesus. Irmão, isso é o que falaram para você, como se fosse uma coisa boa. Mas quando você se envolve, é na podridão do mundo espiritual. Então hoje nós temos festa junina, hoje nós temos distribuição de doce, né, na festa junina, porque quando você fala de Cosme e Damião, tá ligado, né, a matrizes afros, né, assim descendentes, tá ligado a macumba, ao candomblé, pronto, lá o verbo mesmo, tá ligado à igreja católica, que tudo é a mesma coisa. Você vai na igreja católica, as imagens que tá lá, você vai no candomblé, as imagens é a mesma, é tudo uma coisa só. Você nunca entrou no candomblé? Pesquisa. Origens, matrizes africanas, candomblé, macumba, feitiçaria, diabo, demônio, guia, orixá, Maria Padilha, tranca-rua, pombagira, para nós é tudo diabo, é tudo satanás. Vai ver, são iguais, é os mesmos. As imagens são as mesmas. É tão escancarado. Como é que o povo não enxerga do mesmo jeito que a igreja evangélica hoje não enxerga? Eu estou dizendo a igreja evangélica porque ela não é a igreja de Cristo. Porque se ela fosse a igreja de Cristo, ela teria o Espírito abriria os olhos e eles tomariam posse do temor da palavra, dizendo: não se associe, não adore, não cultue a demônios, mas sim adore ao nosso Deus. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória, isso é Deus. Então a festa junina, São Pedro, Santo Antônio, São João, aquela festa, aquela adoração, aquelas coisas, não é a Deus que eles estão fazendo, por mais que eles acreditam. Paulo fala, é a demônios. Cosme e Damião, a demônios. Halloween, meu Deus, é dormir com o diabo e dizer de manhã: meu amor, não precisa escovar os dentes, dá um beijinho de barro, porque eu te amo. Natal está chegando. Pastor, não posso comer o panetone, irmão? O que tem a ver o panetone com o Natal? Quem está ganhando dinheiro é a Balduca, a Visconde. Nós estamos falando da origem da festa. Ah, pastor, se eu ver maldade em tudo. Não, vocês que não vê mal em ninguém, meu irmão. Vocês pegam e levam para casa. A gente que é espiritual, meu irmão, onde o diabo estiver, eu não vejo coisa boa, só vejo coisa ruim. Você vê a mulher, o marido vai preso, o marido morre, divorcia, a mulher fica sozinha, uma filha de 10, 12 anos, adolescente. A mulher está lá no baile, no pagode, no forrozão, dançando um rasta-coxa, encontra o namorado, olha onde ela arruma uma namorada. Ai, você é tão lindo, tão fofo, a gente já está se roçando, já faz uns 3 meses, vamos lá para casa, morar lá, leva para casa. 6 meses depois está no hospital com a menina estuprada. Isso acontece todos os dias. Nossa, mas ele era tão bom, não parecia ser ruim assim. Você vê as coisas boas naquilo que te agrada, naquilo que supre as suas necessidades. Você vai comprar um carro. Nossa, que carro bonito, que você está doido para comprar. Irmão, esse carro não é bom, o motor está ruim, eu já fiquei sabendo, esse carro já fundiu o motor. Você não quer saber, você quer comprar. Por mais que eu vou falar os defeitos do carro, você quer levar. Depois, pum, ô irmão, você conhece mecânico bom, o motor fundiu. Eu falo, não vou falar também agora. É isso aí, acontecendo em nós, na igreja, na sua vida, e vocês estão levando para casa. É isso que está acontecendo em nosso meio. Estamos adorando festas pagãs, estamos adorando a demônios, cultuando a demônios, colocando o povo que se diz crente de Deus para dançar quadrilhas de demônios, se envolver, festejar, para regalar a carne. Cegos espiritualmente. Vai lá falar com eles, voa no teu pescoço. Vai falar com o católico, voa no teu pescoço. Pastor, cada um fica no seu canto, amém? Não estou falando para você sair do seu, fica no seu. Mas as ovelhas que Deus permitir estar na minha mão, só vai para o seu canto se quiser. E ciente que está errado. Porque eu não estou criando ovelhas cegas. Deus está me usando para abrir os olhos de vocês. A decisão de vocês ficar na verdade ou ir para a mentira é de cada um. Mas vá ciente de que está indo para o erro. E olha o que Paulo fala no versículo 20. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, 21 e 22. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus.
e eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não tem como. A gente está aqui na igreja bebendo o cálice do Senhor, a gente traz a festa junina, que é o cálice dos demônios. Traz o Natal, que é o cálice dos demônios. A gente traz o Halloween, que é o cálice dos demônios. A gente traz o Comes Damião, que é o cálice dos demônios. A gente traz o forró, o samba, o pagode, o rock, que é tudo o cálice do demônio lá fora. A adoração, cultuar, adorar os seus cantores que estão lá com pacto com o diabo, com o demônio, levando gerações corrompidas e pervertidas ao erro. Essas cantoras hoje, mundanas, influenciando os nossos jovens, as nossas jovens, a andar pelados, como se fossem mulheres desnudas, todas num pecado, na transgressão, induzindo nossos jovens à droga, à bebida, à prostituição. Tudo isso são cálice do demônio, são mesa do demônio. A gente quer juntar as duas mesas, Paulo está dizendo que não. Ah, pastor, mas estão fazendo. Então, porque Jesus não está mais lá. É tudo cálice do demônio. Tudo mesa do demônio. O sambinho, o pagode, é do demônio. O rock é do demônio. O funk. Vamos falar do funk hoje. Olha o funk. O que o funk tem de bom para um jovem, para uma jovem? E a gente vai trazer o funk para a igreja. Ah, pastor, mas o funk para a igreja, o jovem fica por causa de Jesus ou do funk? Vocês não estão percebendo que esses falsos profetas estão colocando os jovens numa armadilha, trocando eles de lugar, mas vão para o mesmo inferno? Eu não sabia que na Bíblia está dizendo, ó, na geração de 2020, o funk vai ser o que vai encher a igreja de jovem, não Jesus mais. Pastor, mas se falar de Jesus, as pessoas não vêm para a igreja. Então elas não querem Jesus, larga elas lá, azar dela. Jesus não está dizendo eu me obrigar, me prostituir, me vender, me corromper, para trazer alguém para a igreja. Ele diz para mim pregar o evangelho. Tem uma jovem nova aí, acho que é Vitória, não sei do que, não sei o nome dela, é tanto nome. Uma novinha, magrinha, que faz umas no celular lá, Vitória Souza. Foram perguntar para ela, por que você não prega a palavra nos seus vídeos? Ela falou, você já entrou na internet? Pregar a Bíblia não enganja não, o que enganja é fazer autoajuda. Então por isso que eu não prego a Bíblia. É isso aí. Ela usa o nome de Deus para se promover. Quando pergunta para ela, por que as suas pregações não tem Bíblia? Porque não tem, acho que ela nem sabe o que é Bíblia ainda. Ela fala, já olhou na internet? Pregação não enganja. Agora a autoajuda enganja. Eu tenho uma pregação da palavra com 1000 seguidores, 1000 visualizações. Um autoajuda com 1 milhão, tá vendo? Então por isso que eu não prego a Bíblia, porque não enganja. Eu sei disso, eu prego, não passa de 1000 o enganjamento. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar a palavra, porque eu enganjei 1000, enganjei as 1000 que Deus escolheu para ser salva. Está na boca deles. Você entendeu? E essas pessoas, elas acham que elas estão fazendo um serviço, fazendo um favor para o povo. Só que essas pessoas não percebem que elas são vítimas do mercado gospel, do mercado da fé, do mercado do dinheiro, do mercado da riqueza, do dinheiro, do mercado do poder, do mercado da fama. Pastor Gregorucci, o senhor quer impulsionar, ganhar vida para Jesus? Então o senhor tem que mudar a pregação. Pega menos a Bíblia. Não vou, meu irmão. Então o senhor vai ficar pequeno, não importa. O tamanho que eu vou ficar, o tamanho que Deus quer. Então pregar a Bíblia hoje não enganja mais. Agora virar coach, autoajuda, aí ajuda. E as pessoas, elas acham que elas ainda estão dizendo que está prestando um favor para o reino de Deus. Estou prestando um favor para o reino de Deus. 1 milhão de visualizações, legal, mas qual é o fruto disso? Aproveita o que disso? Tira alguém do pecado, da iniquidade, da transgressão? Não, só alguém que chegou lá, borocochô, ouviu a autoajuda, saiu um pouquinho feliz, dizendo, minha vida vai mudar. Depois de um mês estava murcho, que a vida não mudou. O único beneficiário são eles mesmos. São elas mesmas. Olha o que a palavra diz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedeceres a espírito enganadores
e é ensinamento de demônios. Bate palma para Jesus, igreja. Então hoje a gente não prega preocupado em trazer um alimento, uma palavra, a espiritualidade, um sermão do reino de Deus vindo direto. Hoje a nossa preocupação é quantos nós vamos ao seguidor, vai dar um like para nós. Ensinamento de demônios. Esse é o perigo. Estão levando para casa, porque você vai na igreja evangélica, tem a festa junina. Tem o Natal, tem o Código Damião, muda o dia da criança por causa da Cidinha, mas não tem nada a ver. Pai, mãe, criança são mercadológicos, são coisas do mercado. Comércio, né, assim se dizendo. Nós estamos dizendo das festas pagãs. Quando você fala do pai, dia da mãe, dia da criança, a gente está tentando dizer para você que o dia do seu pai e da sua mãe é todo dia. Do mesmo jeito que você trata ele com amor e carinho naquele dia, ou ela, trate todos os dias, não só naquele dia. Faz desgosto para a mãe o ano inteiro, e chega num dia, mãe, me perdoa, um beijinho, e vamos apontar amanhã de novo. Então isso é coisa comercial. Dia do pai, dia da mãe, dia da criança. Vigilante, uma pregação, dia do namorado. Vamos comemorar o dia do namorado. O que é o dia do namorado? É o dia mundial que o diabo decretou que a fornicação é regra. Como é que eu vou comemorar um dia da prostituição? Quem já namorou aí, fala amém. Qual foi o dia do namorado que não correu e chacoalhou a moita? Certo ou errado? Entenderam? A gente sai para beber, sai para usar droga, sai para balada, sai para passar a noite. Cada um curte o seu dia do namorado. E depois tudo cai na prostituição, na fornicação. Deu para entender? É o que Deus está dizendo para nós hoje. Nós temos que abrir os nossos olhos. Porque isso está sendo infiltrado, introduzido em nossas vidas, aos pouquinhos, e nós não estamos percebendo. Amém, igreja? Vamos lá agora para a gente, Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Vamos falar um pouquinho mais de outras coisas que também são idolatria. Que a idolatria não se limita somente a imagens, amém? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 3, acharam? Mas a impureza e a toda sorte, né, a impudicícia e a toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Uma pessoa avarenta, ela se torna idólatra. A ganância ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o desejo ao dinheiro, nunca tá bom. Quero mais, quero mais, quero mais. É avarento, quer juntar, quer guardar, quer adquirir, quer conquistar. Abram os olhos, porque isso também leva o ser humano à idolatria. Amém? Colossenses, capítulo 5, ou melhor, Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Acharam? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza que é? Qual é o evangelho da prosperidade hoje? Dinheiro, riqueza, ouro, prata, avareza, ganância e prosperidade. Quero mais, reclama com Deus, fala para Deus que você não aceita o seu golzinho, você quer uma Mercedes, que você não aceita pagar aluguel, você quer uma mansão, que você não aceita ser funcionário, você quer ser patrão, vamos adquirir, tinha uma loja, agora tenho 100, quero mais, minhas bênçãos não param. Estão construindo uma geração de avarentos que vão ser condenados no inferno na mesma idolatria que a Igreja Católica. Isso eu não posso nem dizer que está migrando no meio do Evangelho,
Porque, infelizmente, a teologia da prosperidade domina o mundo evangélico hoje. Não o mundo cristão, mas o mundo evangélico hoje. E dominam. É o que eles prevalecem. Todo mundo só prega vitória, bênção, ouro, prata e riqueza. Por isso que os coaches se deram bem. Autoajuda. Entenderam, igreja? A idolatria não se reserva somente às imagens. Então, Satanás, ele pega uma banda pela imagem, ele pega outra banda pela avareza, pega outra banda pelo pecado, pega os crentes que não querem ir para a igreja católica, mas ele faz as crentes andar e viver as festas pagãs da igreja católica, adorando ele do mesmo jeito. No final, o inferno está enchendo e o reino do céu continua vazio. Para encerrarmos esta pregação maravilhosa, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante, o que Deus dá para nós, e aprender mais e mais. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre as nuvens, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, hein? A maioria, não foi a minoria não. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não praticamos a imoralidade, como algum deles já fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como algum deles o fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Então a palavra de hoje, para você que está na live, para você que vai assistir, para nós que estamos aqui, não temos nada contra a católica, contra o espírito, não temos nada contra ninguém. Nós queremos pregar a palavra. Não estamos aqui para criar contenda nem desunião. Nós estamos dentro da igreja pregando a palavra para aqueles que querem se alimentar. Só que Deus mostrou para nós que da mesma maneira que foi dominado um povo, uma geração de pessoas que vem há 2000 anos, gerações e gerações, criando-se dentro deles o argumento da idolatria, que é uma coisa aprovada por Deus, e a Bíblia está mostrando que não. Esta idolatria e estas festas a demônios estão migrando para dentro da igreja evangélica, fazendo com que o mesmo demônio que seduziu aquelas pessoas a ficarem cegas espiritualmente numa zona de conforto que ele propôs, hoje a mesma coisa está acontecendo na igreja evangélica. Então quando alguém falar para você, vamos comemorar a festa junina, fala, está repreendido. Não brigue, não contende, mostra na Bíblia, isso é do diabo. Não, mas o nosso é arraiar para Jesus, é crentão, nós trocamos o nome. Meu irmão, eu não vou pegar o demônio, colocar uma roupa rosinha nele e trocar o nome dele e dizer minha linda, minha loira, minha fofa. Não adianta, meu irmão, quando tirar a roupa o demônio é o mesmo. Então não adianta mudar a roupagem, mudar a imagem, o demônio é o mesmo. A adoração a Satanás é o mesmo, nós estamos sendo enganados. Quando alguém falar para você, vamos dar docinho para as crianças, está repreendido. Não, mas é outro dia, mas está associado à Cosme Damião, é festa de demônios. Não vamos, vamos comemorar o Natal, está repreendido, é o nascimento de Jesus, mostra na Bíblia. Ah, mas tem grandes homens de Deus, né? Xixá, xoxu. A Bíblia diz que conhece o profeta, poxa vida, por onde nós conhecemos o profeta? Pelas obras. Concorda? E as obras desses homens são más. Você pensa que a obra é alguém que mata, que rouba, que estrupa? Só... Não, são obras más. Mas as obras más, a base principal é a perversão, o corrompimento.
Nós temos que abrir os nossos olhos. Ah, pastor, mas tem homens de Deus, homens conceituados, realmente conceituados e famosos e poderosos, por causa do homem e da mulher que adora, idolatra e põe eles nos seus pedestais, criando líderes para si mesmo. Eu quero ver você provar na Bíblia que esses homens são grandes para Deus. Entendeu? Isso que nós temos que ver a questão. Então nós estamos seguindo a homens e mulheres. Carnaval é uma festa diabólica, é uma festa demoníaca. Nós vamos fazer o quê? Uma escola de samba? Nós vamos fazer o quê? Um grupo para pular carnaval para Jesus? Nós vamos fazer um baile de carnaval dentro da igreja com todo mundo dançando, todo mundo pulando. Será que não percebe que não houve mudança? A pessoa está na igreja, mas é a mesma. A carne está sedenta para curtir os pecados que curtia no mundo. Não, mas grandes homens de Deus estão fazendo. Peraí, pô, para. Como é que você garante que são homens de Deus? Todo mundo conhece, todo mundo respeita, todo mundo segue, olha só. Se fossem homens e mulheres de Deus, temiam a palavra de Deus e não pregavam, não induziam e não aprovavam as pessoas fazerem essas coisas. Amém, igreja? Então tem grandes homens conhecidos, famosos, né? Colocados em pedestais. Tem, mas que os homens o fizeram, que as mulheres os colocaram lá. Homens e mulheres. Os seguidores deles os colocaram lá. Eu quero saber o homem famoso para Deus, que Deus colocou lá, para pregar o evangelho. Então hoje nós vamos sair daqui e não vamos criticar e julgar quem faz. Cada um escolhe o que quer. Mas nós estamos mais convictos de que devagarzinho essas coisas estão entrando em nossas casas. Chega o carnaval, você não vai no carnaval, mas passa a noite assistindo aqueles negócios lá. Você está deixando entrar na sua casa. Senhor, vem habitar na minha casa. Deus fala, então desliga essa televisão. Para com esse trem. A gente não percebe. Ou às vezes a gente não quer que o pastor saiba. Mas estou em casa, ninguém está vendo, a mulher foi dormir, vai lá querer ligar o carnaval para ver aquelas coisas lá. Só que Deus está vendo. Você não vai prestar conta com a tua mulher, com o teu pastor, com o teu marido, você vai prestar conta com Deus. No dia de juízo final. Então devagarzinho. Carnaval entrou na igreja. Festa junina entrou na igreja. O carnaval é assustador, né? Halloween entrou na igreja. Cosme Damião entrou na igreja. Natal entrou na igreja. E eu não lembro mais algumas outras coisas. O funk entrou, o rock entrou, o pagode entrou, o country entrou. Tudo isso entrou na igreja. A vaidade entrou, a lascívia entrou. Tudo isso entrou. Da mesma maneira que entrou no meio dos católicos, eles não perceberam, eles são dominados, e aquilo para eles virar uma vivência cotidiana, como se não tivesse problema, devagarzinho, tudo isso está entrando no meio da igreja evangélica, e está virando conveniência para o crente, como se fosse uma vivência, uma coisa normal, e que não fosse pecado, e não tivesse a consequência no dia de juízo final. Foi isso que Deus quis mostrar para cada um de nós. Amém, igreja? Quem gostou aí da palavra, bate palmas para Jesus.